Olá, eu quero cumprimentá-lo desejando a graça e a paz de Cristo Jesus. Este é o programa A Igreja em Sua Casa. Nós louvamos a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade que Deus nos concede de semanalmente estarmos aqui, trazendo um pensamento bíblico, uma palavra bíblica que consola, que edifica o seu coração. Eu sei que existem muitos pensamentos, a Bíblia diz que existem muitas vozes, mas existe apenas uma voz, a voz de Cristo Jesus, a voz da Palavra de Deus. Essa voz, ela traz consolo, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz sustento, ela nos permite viver de fato uma vida de graça, uma vida gloriosa, uma vida abundante. Por isso nós estamos aqui semana após semana trazendo a Palavra de Deus ao seu coração. Eu quero ler um texto que é muito conhecido, eu já falei várias vezes a respeito desse texto, quando Jesus chama os discípulos Pedro e João, quando eles estavam ali no Mar da Galileia, lavando as suas redes, e pela manhã, eu costumo brincar, eu costumo dizer que, imagina que seja às 9 horas da manhã, Jesus se aproxima, os barcos estavam ali, passaram a noite no mar, tentando pescar, agora estavam lavando as redes, preparando as redes para a noite seguinte, cansados, chateados, desanimados, porque Pedro e João, eles não haviam pescado absolutamente nada aquela noite toda. Jesus se aproxima e uma multidão vem ouvi-lo, ele começa a falar, mas a multidão começou a comprimi-lo. O que Jesus faz? Ele pede emprestado o barco de Pedro, afasta um pouco da terra e sentado do barco, então ele fala com as pessoas, ele prega, ele ensina as pessoas a mensagem da graça, a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus. O texto diz que depois que Jesus termina a sua exposição, o seu pensamento, a sua mensagem, ele diz para Pedro, Pedro, pega o seu barco e vai ali onde as águas são mais profundas e lance a rede. Vamos pescar. E Pedro então, ele faz assim, sabe, aquela cara de dúvida, de incerteza. Eu costumo dizer que no primeiro momento dá a impressão que Pedro nem responde a Jesus e Jesus insiste com ele. Aí então Pedro diz, mestre, é o seguinte, olha, eu trabalhei aqui a noite toda. Meu pai trabalhou aqui, meu avô trabalhou aqui, meu bisavô trabalhou aqui. Nós temos aqui umas gerações de pescadores. Eu conheço o mar e aqui só se pesca à noite. E nós trabalhamos a noite toda e não conseguimos pegar absolutamente nada, não pescamos nada. Mas, já que o senhor está falando, eu quero provar a minha teoria, eu quero provar a minha experiência com o seu pedido. O seu pedido é inadequado, o seu pedido é quase que inoportuno. Agora às 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, não é horário de pescar, ninguém está pescando. Olha aí, o senhor está vendo algum barco aí pescando nesse horário? Não, todos os barcos estão aqui na praia. Todos os pescadores estão lavando as redes. Mas, ok, vamos ali onde as águas são mais profundas e eu vou lançar as redes. Eu costumo imaginar assim, eu costumo pensar esse texto que Pedro, ele começa a soltar a rede ali e tal, para pesca. Sabe quando a pessoa faz assim, de uma forma assim, displicente, de uma forma assim, sem nenhuma empolgação, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança de que aquele trabalho vai surtir um bom resultado? Eu acho que Pedro fez alguma coisa parecida. E quando ele começou a recolher, a puxar as redes, ele percebeu que havia peixe. E ele começa a puxar e havia muito peixe. E o texto sagrado diz que, então ele fez sinal para as pessoas que estavam ali na praia, para João, ok? Quando viram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar o barco, de tanto peixe. Quando Simão Pedro viu isso, quando ele se conscientizou, eu gosto muito dessa expressão aqui, muitas vezes eu e você estamos vivendo a nossa vida familiar, profissional, de estudante, ministerial, você que é pastor, e de repente se dá conta de que algo grandioso está acontecendo, algo fora do normal, algo fora do comum, uma dádiva, um favor grandioso de Deus está ali. E quando Pedro percebeu que os dois barcos estavam cheios, o texto diz que Pedro prostrou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu não sou digno de ser tremendamente abençoado. Eu sou pecador, afasta-te de mim.
pois eles e todos os seus companheiros estavam perplexos. Estavam ali, sabe? Uau, o que aconteceu? Estava ali Tiago, João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão, sócios de Pedro. E então, eles chegando em terra, com seus barcos, o texto diz que Jesus disse, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Imagina comigo, Pedro, um judeu que procurava guardar a lei, Pedro havia aprendido que tudo aquilo que Deus faz por você, Ele faz baseado no seu esforço, baseado na sua obra, baseado na sua obediência à lei, baseado na sua performance. Tudo que Pedro havia aprendido Deus abençoa somente aqueles que são zelosos, aqueles que se esmeram. Mas agora Pedro está tendo uma experiência. O barco dele, barco de João, de Tiago, estavam cheios de peixe e eles não haviam feito nada. Aliás, Pedro até diz assim, eu sou pecador, por que tamanha bênção? Eu sou miserável, por que o Senhor encheu o meu barco de peixes e os nossos barcos de peixes assim? Aí Jesus diz, Pedro, não tenha medo. Pedro, você agora começa a ter contato, você começa agora a ter experiência comigo. E agora você vai conhecer de fato o que é uma vida em Cristo, o que é uma vida cristã. Não é mais baseada nos seus méritos, não é mais baseada no seu jejum, no seu esforço, no seu desempenho pessoal. Não. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Agora é tão impressionante que Jesus, ele diz o seguinte, não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de homens. O que Jesus estava imprimindo até mesmo na mente, na alma de Pedro Pedro, que esforço que você fez para ter os seus barcos cheios de peixe? Nenhum. Da mesma forma, você não fará nenhum esforço para ver centenas e centenas e milhares de pessoas salvas. Você vai ser pescador de homens. Jesus usa a linguagem de Pedro. Jesus usa a cultura de Pedro. Jesus usa a experiência cotidiana de Pedro para que ele pudesse entender essa verdade espiritual, essa verdade superior, essa verdade de salvar vidas. Jesus diz, Pedro, se você acha que esse milagre é algo glorioso, você ficou assim tão aterrorizado, ficou assim tão, uau, boca aberta. Pedro, não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você entenda que existe algo muito mais superior, maravilhoso, algo muito mais supremo, que é a salvação de vidas. E eu vou treinar você, eu vou habilitar você, eu vou capacitar você para salvar vidas. E com isso eu quero concluir dizendo, meu irmão, minha irmã, pare de pensar somente em ter o seu barco cheio de peixes. Pare de pensar somente em ter trabalho, recursos, viagens. Comece a olhar, eu preciso levar pessoas a conhecerem Jesus. Eu preciso entender, saber que a principal tarefa minha é evangelizar, é abrir os olhos do coração, do entendimento das pessoas para que elas conheçam Jesus Cristo, conheçam a salvação, o perdão dos seus pecados, a vida abundante que há em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que quando isso acontecer, você poderá viver uma vida tão extraordinária, tão maravilhosa, tão abençoada em Deus. Eu quero orar juntamente com você. Antes, porém, eu quero encorajar você a mandar o seu e-mail para abatv@aba.org.br. Você pode acessar e compartilhar facebook.com/a igreja em sua casa, tudo junto. Manda esse link para um amigo, uma pessoa que você ama. Diz, uau, eu gostaria que você ouvisse esse pensamento bíblico. E também você pode entrar no site da Comunhão Cristã Aba, www.aba.org.br. Eu tenho certeza que você será edificado, abençoado com esta programação. Eu tenho aqui um pedido de oração aqui, né, um compartilhamento de uma necessidade. Nós vamos orar sim, ok? Para que você, Amanda, possa confiar no Senhor. Essas situações, essas circunstâncias de saúde que você narra aqui no seu e-mail, Jesus Cristo, o nosso Senhor Salvador, Ele já venceu isso. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores sobre essas situações. Portanto, não preste atenção nessa circunstância, creia naquilo que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo já fez. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus,
que o levantou dentre os mortos, habita em você, Amanda, e Ele dá vida, Ele vivifica cada célula, cada órgão do seu corpo, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai de graça, obrigado. Obrigado pelo dia, obrigado pela vida, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade. Deus, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Porque, na verdade, existe algo superior, existe algo muito mais relevante, muito mais importante, que é levarmos a mensagem da salvação, da esperança a tantas pessoas que ainda não conhecem. Senhor, que as pessoas possam ouvir a mensagem da salvação, do amor de Deus, do cuidado de Deus, do carinho de Deus. Assim como o milagre que Jesus fez enchendo os barcos de Pedro era apenas para mostrar para Pedro que havia algo superior, que era salvar vidas, que era resgatar as pessoas da sua vã maneira de viver. Da mesma forma, possamos entender, ó Deus, que precisamos tirar o nosso foco das nossas necessidades materiais e começar a receber essas verdades espirituais e viver nessa dimensão em Cristo Jesus. Por isso nós oramos com muita alegria, com muita gratidão, em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Se Deus permitir, voltaremos então na próxima semana com mais um programa A Igreja em Sua Casa. Permaneçam abençoados, permaneçam na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.